Olá! O assunto desta videoaula são os vetores e as matrizes, que são formas de você agrupar dados de um mesmo tipo e poder acessá-los de maneira fácil. Vamos começar então o estudo dos vetores. Para declarar um vetor, você faz a mesma declaração que uma variável, mas você utiliza os colchetes para dizer quantos elementos o vetor irá comportar. Por exemplo, se você deseja declarar um número inteiro só, você declararia desta forma: inteiro, dois pontos, n, certo? Onde n é o nome da variável que é do tipo inteiro. Agora, se eu quero não um número inteiro, mas 5 números inteiros, por exemplo, eu posso criar um vetor de inteiros. E aí, neste caso, basta que eu utilize logo ao lado do identificador o colchetes. E dentro do colchetes eu coloque a quantidade de elementos que o meu vetor vai ter. Tá? Então, quando você olha essa declaração, eu vou mudar aqui o nome de n para vetor, certo? Para ficar mais claro. Quando você olha uma declaração desse tipo aqui, você tem que entender o seguinte: aqui você não está criando uma variável que pode ter dentro dela como valor um número inteiro, mas sim uma variável com 5 elementos, onde cada um deles é do tipo inteiro. Todos os elementos de um vetor são sempre do mesmo tipo. Esse tipo é definido no momento da declaração do vetor, assim como o tamanho, que também é definido no momento da declaração do vetor. Então, é assim que nós fazemos a declaração. Bom, e como é que nós fazemos o acesso a uma posição do vetor? É muito simples. O vetor ele é indexado, tá? Então, cada posição dentro do vetor possui um número. Esse número começa em 0 para a primeira posição, né? 1 para a segunda, 2 para a terceira e assim por diante. E vai até a posição n-1, onde n é o tamanho do vetor, tá? Então, se você tem um vetor, por exemplo, de 5 posições, a posição com índice 4 será a última e a posição de índice 0 será a primeira. Então, vamos escrever, por exemplo, o valor da primeira posição do vetor. Se eu mandar executar esse código, que está errado, né? Vetor, eu vou ver aqui como resultado 0, tá? Se eu executar vetor 1, também é 0. Vetor 2, também é 0, tá? Então, primeira coisa, vamos tentar entender o que é essa sintaxe aqui, tá? Então, quando nós criamos um vetor, para acessar um elemento individual do vetor, nós precisamos dizer qual é o índice desse elemento, tá? Então, se o meu vetor tem 5 posições, tá? Então, vetor índice 2 vai acessar a terceira posição. Vetor índice 1 vai acessar a segunda posição. Vetor índice 4, a última posição, isto é, a quinta posição. E assim por diante, tá? Então, eu utilizo essa notação de colchetes na declaração para dizer quantos elementos vão ter e depois também na hora do acesso para dizer qual índice eu vou acessar. E outro detalhe, você percebeu que, por exemplo, se eu acesso a posição 2, né, o índice 2 do vetor, isto é, a terceira posição, e mando escrever o valor, eu vou ter como resultado 0. Por quê? Porque, por padrão, né, aqui nesta ferramenta, o vetor assume 0 para todas as posições. Um vetor de inteiros, obviamente. Se você tiver um vetor de real, também vai assumir 0 para todas as posições. Se você tiver um vetor de elementos lógicos, né, verdadeiro ou falso, todas as posições assumem falso. Tá? Então, tanto que se você mandar imprimir aqui o vetor índice 2, vai retornar falso. E se você tem um vetor do tipo caractere, todas as posições são caracteres vazios, tá? Então, como se fosse nenhum texto, tá? Um texto que não existe. Texto em branco, tá?
Voltando aqui então para o nosso inteiro, né? Então agora você já sabe como é que eu acesso a posição do vetor em um determinado índice. E se eu quiser atribuir um valor a essa posição? Então, por exemplo, digamos que eu queira colocar um valor na posição 3 do vetor, isto é, a posição com índice 2. Então eu venho aqui e coloco, por exemplo, 7. Veja que agora, se eu mandar imprimir o resultado, eu vou ter como resposta 7. Por quê? Porque quando eu fiz vetor índice 2 igual a 7, estou dizendo o seguinte: o índice 2, ou melhor, a posição do vetor correspondente ao índice 2 do meu vetor, recebe o valor 7. Tá? Por que eu posso pôr o valor 7 nessa posição? Lembre-se que cada posição dessa variável vetor é um elemento do tipo inteiro, porque foi isso que eu declarei aqui em cima. Então, eu só posso colocar dentro desta posição do vetor, né, dessa posição de índice 2, por exemplo, um número inteiro. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, um caractere, obviamente que eu vou ter problemas, tá? Não vai funcionar, porque não há a correspondência. Agora, eu posso pôr qualquer número inteiro aqui que eu quiser, tá? E posso também acessar aqui outras posições, né? Por exemplo, a posição 3, eu posso colocar o valor 5. Né? Se eu mandar imprimir aqui agora vetor índice 3, eu vou ter como resposta 5. Tá? Então, veja que o vetor nada mais é do que uma forma de você agrupar alguns dados, que são sempre do mesmo tipo, né? Deixar eles num grupo de forma que seja fácil depois você fazer o acesso, né? Tanto na hora de você armazenar o valor, como na hora de você buscar algum valor. Uma coisa importante que a gente tem que saber quando trabalha com vetor é o algoritmo para fazer a varredura do vetor, né? A gente diz a varredura no sentido de iterar, né, sobre todos os elementos dele, passar por cada um deles para fazer alguma coisa, tá? Então, digamos o seguinte, que eu quero escrever um algoritmo que coloca o valor 5 em todas as posições do vetor. Como eu faria isso? Uma das formas mais simples de você fazer a iteração sobre um vetor é você utilizar a estrutura de repetição para, né? Porque ela já tem justamente essa característica de usar uma variável de controle. Então eu vou criar aqui uma variável i, que é a variável de controle, e aí eu vou utilizar essa variável para acessar os índices do meu vetor. Então, para i de 0, por que 0? Porque 0 é sempre a primeira posição do vetor, até a última posição, que no caso é 4, passo 1. Tá? Então, vou incrementando de 1 em 1. Aí, o que eu faço aqui? Acesso vetor i e digo que vale o valor 5. Ok? Veja que o meu i, né, vai variando de 0 até 4. Então, na primeira vez, no índice 0 de vetor eu coloco o valor 5. Depois, na segunda vez que repetir, no índice 1 eu coloco o valor 5. Depois, no índice 2 eu coloco o valor 5 e assim por diante. Tá? Então, eu estou iterando sobre todas as posições do vetor e colocando lá o valor 5. Tanto que se eu mandar escrever agora, por exemplo, o valor de vetor índice 3, eu vou ter como resultado 5. Se eu mandar escrever o valor de vetor índice 0, eu vou ter também 5, tá? Porque todas as posições têm 5. Da mesma forma que eu faço isso para atribuição, né, eu posso também fazer uma estrutura de repetição que me permita imprimir todos os elementos do meu vetor. Como eu faria isso? Então, de novo, para i, de 0 até 4, passo 1. Aí eu posso armazenar, eu poderia escrever direto, tá? Mas eu vou armazenar numa variável temporária, também do tipo inteiro, chamado t. Tá? Então, t recebe vetor i. E aí eu escreva t. Veja que agora, se eu mandar imprimir, né, eu vou ter aqui 5 vezes a posição 5. Né? O número 5, que é o valor de cada elemento dentro do meu vetor. Tá? Essa notação aqui, t igual a vetor i, né, ela é válida também, por quê? Vetor índice i
né, vai retornar para mim um número inteiro, ok? Por quê? Porque sempre que eu acesso um elemento específico do meu vetor, eu tenho como resposta um número inteiro. Por que inteiro? Porque esse vetor é declarado como inteiro. Obviamente que se fosse declarado como real, por exemplo, cada posição seria um número real. Como é inteiro, né? Como isso aqui resulta no número inteiro, vetor índice i, eu posso atribuir este número a uma variável do tipo inteiro. Por isso eu criei aqui uma variável t do tipo inteiro e estou atribuindo o valor de vetor i para t. Então t agora tem o mesmo valor do que o índice i do vetor. E aí eu mando escrever este valor na sequência. Tá? Então, veja que se eu executar isso aqui, né, tá da forma como eu esperava. Para você entender melhor a explicação a respeito de vetores, vamos a mais um exemplo prático. Imagine que você tem que escrever um algoritmo onde você quer somar 5 valores. Tá? Claro que você poderia declarar esses valores todos como variáveis separadas, tá? Mas aqui no nosso caso, para exercitar vetores, vamos assumir que eu tenho um vetor de valores, que aqui no caso eu chamei de valores. Veja que eu tenho 5 números, né? É um vetor de 5 elementos, e cada elemento é um número do tipo real, né? Então aceita, além dos números inteiros, né, também aceita valores com casas decimais. Aí vamos dar alguns valores hipotéticos aqui para cada posição do meu vetor. Tá? Então, digamos que o primeiro é 2.3. Eu vou fazer uma cópia aqui. Então, a primeira posição, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Tá? Então, do índice 0 ao índice 4, eu tenho as 5 posições do vetor. O primeiro é 2.3, o segundo é menos 4.0, 3.5, 2.2 e menos 1.7. Certo? Então, eu tenho aqui a lista de elementos do meu vetor. Aí, eu peço para você o seguinte. Eu quero que você escreva para mim um algoritmo que faça a soma de todos esses elementos. Tá? Como é que eu faço para fazer a soma? Bom, se eu desse para você, né, pensando em termos práticos, né, em termos lógicos, se eu desse para você um conjunto de valores e pedisse para você fazer a soma, o que você faria? Você pegaria o primeiro elemento, né? Saberia quanto vale ele. Aí você pega o segundo elemento, soma com o anterior, né? E tem um resultado. Aí você pega o terceiro elemento, soma com esse resultado e tem um resultado somado. Pega o próximo elemento, soma com o resultado da soma dos anteriores e também tem um resultado. Então você tem sempre um elemento que faz a acumulação, né? Aqui nesse caso, a gente pode fazer isso numa variável, também do tipo real, chamada, por exemplo, de R, de resultado, tá? Essa variável ela vai começar em R e cada vez que a gente for iterando sobre um elemento do vetor, a gente pode ir fazendo com que essa variável acumule a soma dos elementos até o momento. Então, para iterar sobre cada elemento, né, eu já falei para você que o para é uma estrutura que pode ser utilizada. Então, para ir de 0 até 4, aí o que eu faço? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma outra variável inteira, t, de temporária, tá? Inteira não, na verdade, real, porque ela tem que armazenar um elemento do vetor, e lembre-se que um elemento de vetores é um elemento do tipo real, porque o vetor foi declarado dessa forma, né? Então, t recebe valores i. Tá? Então, o t tem o valor atual. Aí, o que eu tenho que fazer com o t? Eu tenho que somar com o que já tem. Então, no caso, o que já tem é o resultado. Então, o resultado recebe o que ele já tinha mais o valor de t. Tá? E vou fazendo isso para cada elemento do vetor. Né? Então, primeiro para o índice 0, depois para o índice 1, para o índice 2. Veja que a variável r, né, é aqui que está o segredo. Essa variável r, ela sempre recebe o que ela já tinha, mais o que está naquela posição. No final das contas, quando o vetor foi varrido de cabo a rabo, né, até a posição 5 dele lá, a última posição,
o que vai acontecer é que R vai ter o valor da soma. E aí eu posso fazer a escrita do valor de R. Então, se eu executar esse código, faltou aqui, né, definir o passo. Então, passo 1, porque eu quero ir de 1 em 1. Se eu executar esse código, eu vou ter como resultado a soma 2.3. Se você pegar a calculadora e efetuar essa soma manualmente, você vai ver que o resultado é exatamente este. Então, esse é um exemplo interessante, né, de como fazer para atribuir elementos a um vetor, extrair elementos de um vetor e também fazer a iteração sobre elementos de um vetor. Agora que você já conhece o vetor, eu vou falar sobre a matriz. Na verdade, conceitualmente, um vetor é um tipo especial de uma matriz, né? A matriz é um conceito mais genérico. Um vetor é um conjunto de dados que estão dispostos em apenas uma dimensão, né? Como assim? Quando nós definimos lá que nós tínhamos 5 valores, né? Nós tínhamos uma dimensão apenas, tá? Quando nós falamos de matrizes, significa que nós temos 2 ou mais dimensões, tá? Um vetor nada mais é do que uma matriz de uma dimensão só. Quando você tem mais de uma dimensão, a gente chama de matriz multidimensional, né? Então, matriz de 2 dimensões, 3 dimensões e assim por diante. É mais ou menos quando você vai jogar xadrez, dama, batalha naval, né? Você não tem aquele tabuleiro onde você tem que definir sempre algo em termos de linha e coluna. É exatamente o que acontece aqui. Quando você joga batalha naval, você sempre tem que dizer a letra, né, que define a coluna que você está querendo fazer a sua jogada, e também o número, que diz qual que é a linha onde você quer fazer a sua jogada, né? Por que que você tem que dizer esses dois elementos? Justamente porque um tabuleiro desse tipo, né, do jogo de batalha naval, ele é um tabuleiro bidimensional. É de 2 dimensões, tá? Então você tem linhas e você tem colunas. Logo, você só consegue definir um elemento específico ali dentro se você disser exatamente qual é a linha e qual é a coluna. Quando nós falamos de vetores, é como se nós tivéssemos apenas colunas, né? Então você simplesmente dizia índice 2, índice 3, índice 4, né? Você determinava a coluna e você achava o elemento. A matriz não. Você determinar apenas a coluna não é apenas o que é necessário, né? Você tem que definir também uma linha. Isso para 2 dimensões. Se você tiver mais do que 2 dimensões, é ainda mais importante que você determine outros elementos também. Vamos ver então como é que a gente declara uma matriz, tá? Então, digamos que eu tenho aqui uma matriz de números inteiros, chamada matriz. Se fosse para eu definir um vetor, eu teria, por exemplo, digamos que um vetor de 5 elementos, né? Eu teria matriz, abre, colchetes, 5, fecha colchetes. É assim que eu defino um vetor. Isto é como se fosse uma matriz de uma dimensão. Para mais uma dimensão, para 2 dimensões, eu coloco um novo par de colchetes aqui. Por exemplo, 3. Como é que eu leio isso aqui? Eu leio da seguinte forma. Estou criando uma matriz de elementos inteiros, né? Uma variável chamada matriz de elementos inteiros, que possui 5 linhas e 3 colunas, tá? Então, é assim que funciona. Eu determino sempre que 5, né? Que aqui no caso é o primeiro conjunto de informações, a primeira dimensão é a linha, e 3 é a coluna. Se eu tenho uma matriz de 5 por 3, tá? Eu agora, no momento de acessar os elementos da matriz, eu devo dizer exatamente esta posição, né, em termos de linha e coluna. Por exemplo, como é que ficaria um algoritmo para iterar sobre todos os elementos da matriz e colocar o valor 5 lá dentro, por exemplo, né? Bom, primeiro eu teria que fazer a criação aqui, né, de 2 variáveis de controle. Por exemplo, i e j. Aí para i, de 0 até 5, né? Então o i vai iterar sobre as linhas. Então para i de 0 até 5, passo 1. E j vai iterar sobre as colunas. De 0 até 3,
Passo 1. Na verdade, vai de 0 a 4, né? Porque o último elemento é 4 e o último elemento aqui é 2. Então, 0 até 2. E aí, eu digo que matriz I, J, recebe o valor 5, tá? Então, se eu executar esse código aqui, só corrigir aqui a sintaxe da estrutura para, né? Então, veja que o meu código foi executado corretamente, ele está escrito certinho, né? Não imprimiu nada porque eu não pedi para imprimir nada, né? Mas, observe bem o que eu estou fazendo aqui, né? Antes, quando eu tinha um vetor, eu tinha apenas uma dimensão, bastava eu fazer uma repetição entre cada elemento e associar um valor. Agora, aqui eu tenho duas dimensões, então eu preciso primeiro iterar para cada linha, né? Quais são as suas colunas, depois para a linha de baixo qual que é as suas colunas, e assim por diante, né? Então eu tenho que fazer duas iterações, né? Primeiro iterar na linha e dentro de cada linha iterar em cada coluna. É dessa forma que você acessa todos os elementos da matriz, tá? Se você declarou aqui em cima a matriz como tendo duas dimensões, né? Então você tem dois pares de colchetes. Você só pode acessar um elemento se você definir também aqui dois pares de colchetes, tá? Então você tem que utilizar dois índices. E para cada índice você tem um for que controla. Aí você vai me perguntar, certo, e se eu tiver uma matriz de 3 dimensões? Como ficaria? Para uma matriz de 3 dimensões, é a mesma coisa. Bastaria que eu tivesse aqui uma terceira dimensão, né, que seria, por exemplo, além de linha e coluna, a profundidade. Teria que ter aqui mais uma variável de controle. E teria que ter aqui mais um for, né? Mais um para fazer justamente esse acesso ao elemento da matriz, tá? Então, com isso aqui, eu colocaria os valores todos na minha matriz. Aparentemente, né, parece tudo tranquilo, né? Não tem muita diferença do que a gente vê em vetores. Funciona exatamente da mesma forma. A única diferença, né, que você tem que se atentar é que a matriz pode ter várias dimensões, né? Então, só tome cuidado, porque quando ela tem várias dimensões, você tem que definir um elemento em termos de todas as suas dimensões, tá? Eu não posso, numa matriz, acessar só a sua linha e colocar um elemento ou só a sua coluna, né? Porque, na verdade, eu tenho que ir diretamente naquele ponto específico e você aí sim vai conseguir acessar o elemento. Quando você tiver dúvidas, né, procure lembrar do jogo de batalha naval, por exemplo, né? A grande parte das matrizes que a gente utiliza são de 2 dimensões. Em alguns casos, utilizamos de 3 dimensões. Mais do que 3 dimensões é extremamente difícil de você ver na prática, porque é difícil até de enxergar, né? Até linha, coluna e profundidade a gente até enxerga, né? Consegue visualizar isso, consegue pôr num papel, consegue mentalizar. Agora, uma quarta dimensão para a gente é difícil de conceber, tá? Então, às vezes é melhor você trabalhar com matrizes até 3 dimensões no máximo, quando for necessário, né, do que criar matrizes maiores do que isso.